prende-se com a situação relativa à operação da Companhia Muito bom dia. Transmitimos em direto a partir da Assembleia Legislativa Regional, na cidade da Horta, onde começa hoje a primeira reunião plenária desta nova sessão legislativa, a última desta legislatura. Os trabalhos acabaram de começar com uma interpelação ao Governo sobre transportes aéreos, apresentado pelo Partido Socialista. Neste momento fala Vasco Cordeiro. Vamos ouvir o líder da bancada do PS. Conforme elas foram sendo dadas pelo Governo Regional. No final do mês de agosto, também foram dadas notas públicas da conclusão dessas negociações. Aquilo que esperávamos, sinceramente, é que a transparência e a informação aos açorianos imperassem, mas cedo percebemos que essa era uma esperança vã. As informações escasseavam, parecem ter sido retiradas a ferros e, quando são dadas, até parecem um favor, uma graça, uma benesse que o Governo, que em tempos se quis arrogar da transparência, concede aos açorianos. O Governo Regional atuou e atua neste assunto totalmente aliado do impacto que esta matéria tem na economia da região e na economia de empresas e famílias açorianas. Atua totalmente aliado da importância que uma informação clara, precisa, atempada e concreta tem para o planeamento por parte das empresas privadas, em relação, sobretudo as ligadas à área do turismo, o planeamento que essas empresas devem fazer. Também neste assunto, uma inusitada e estranha arrogância e sobranceria tomaram conta do Governo. A 28 de agosto, pela boca do seu Presidente, o Governo remete-se à posição de mestre de escola severo e diz que o Governo fez o que tinha a fazer e não vai reagir àquilo que chamou de comentaristas de circunstância. Estava a referir-se à minha pessoa. Mas não disse o que é que tinha feito. A 31 de agosto carrega na nota e diz que nada mais há a dizer e que os Açores têm que se habituar à economia não governamentalizada. O tempo destas declarações e o contexto faz a piada por si. Só falta dizer, para além daquilo que tinha sido acordado, algo que eu acredito que pensou e que o tom de enfado deixa transparecer. Cito o pensamento. Mas que chatice agora quererem saber o que o Governo negociou com a Ryanair. Fim de citação. E é dentro desse contexto que, se há atos que valem 1000 palavras, a ausência do Sr. Presidente do Governo deste debate acentua e confirma a atitude displicente e de enfado com que foi tratado um assunto de importância fundamental. Há, pois, 3 razões para este debate. Primeiro, há uma alteração de condições de acessibilidades aéreas à região. Isso parece-me óbvio e parece-me claro. Em segundo lugar, esta alteração das condições de acessibilidades aéreas à nossa região tem um impacto de dezenas de milhares de lugares disponíveis de e para a região e que interessa efetivamente perceber o contexto e as circunstâncias e os impactos que o Governo ajuiza que isso tem. E, em terceiro lugar, não menos importante, porque há um acordo envolvendo contrapartidas da região que o Governo quis manter secreto e fora do conhecimento dos açorianos. Mas se é certo que estas são as razões para ter sido suscitado esse debate, interessa também ser claro nesta intervenção inicial em relação àquilo que nós esperamos que saia deste debate. Nós não pretendemos, de forma nenhuma, fazer a exumação deste processo. Nós não pretendemos, de maneira nenhuma, desenterrar aquilo que foi. O que foi, foi. O que foi, foi. Mas há empresários
E há uma economia lá fora que precisam de saber algo que o Governo ainda não disse. Em primeiro lugar, o impacto económico que o Governo ajuiza que esta alteração de circunstâncias tem. Qual é o impacto económico que o Governo considera que esta alteração de circunstâncias tem? Em segundo lugar, quais as medidas que o Governo já tomou ou pretende tomar para obviar a esse impacto económico, para fomentar as condições que anulem, que ajudem, no fundo, a lidar com esse impacto económico? Em segundo lugar, a situação da alteração do contexto e dos termos de acessibilidades futuras aéreas à região. Julgo que é importante que seja feita uma reflexão, que se conheça, no fundo, o pensamento do Governo Regional em relação a esta matéria. Nós temos a privatização da TAP, que está a correr. Nós temos a privatização da SATA, que está a correr, numa percentagem que, por opção política do Governo, vai de 51% a 85%. Nós temos a saída da Ryanair. Nesse ponto de vista e nesse contexto previsível de alterações, qual é a reflexão que o Governo Regional faz em relação a esta matéria? E, em terceiro lugar, e não menos importante, aquilo que são os postos de trabalho, direto ou indiretamente ligados a esta operação da Ryanair, sobretudo em Ponta Delgada e na Terceira, qual aqueles que são os postos de trabalho que, dentro daquilo que o Governo Regional acordou, é considerado como estando garantido. Estes são aspectos que interessa esclarecer. E interessa esclarecer não na perspectiva do debate político estéril. Interessa esclarecer, na nossa opinião, porque é necessário que as empresas, que a economia, que os parceiros sociais ligados a essa área saibam com aquilo que podem contar. Esse aspecto é fundamental, tendo em conta também o peso que o setor do turismo tem na nossa região. Muito obrigado.